Bom dia. Dá para ouvir? Tá bom? Que normalmente faz um barulhinho, né? Ah, fez. Aí, vamos lá. Vamos lá. Já faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Vou tentar ficar parado, porque normalmente eu saio andando, mas vou me esforçar aqui. O tema de hoje é o Deus dos famintos, certo? Mas já vou explicar o tema para eu não fugir do tema durante a mensagem. O faminto aqui não é o faminto de justiça, não é nada de romance, não. O faminto hoje, que eu quero dizer, é de fome mesmo, sabe? Aquele que está com fome, tanta fome, que não consegue pensar em mais nada. Aquele que não anda direito, não pensa direito, por causa da fome. E é assim que eu quero, né, compartilhar a mensagem de hoje, né, o texto de hoje. Pense, aonde está Deus nesse momento de fome? Certo? Então, vamos lá. 2 Reis, vamos comigo. Segundas Reis 6, versículo 24 e o 25 eu vou ler agora. Segundas Reis 6, 24 e o 25. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 800 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei meu senhor. Respondeu o rei: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Então, cozemos o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu, no dia seguinte, dá cá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também anciãos estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este anciãos: vede como os filhos do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier um mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não vem, pois, ele o ruído dos pés do seu senhor?
Estando ele ainda falando com eles, um mensageiro desceu a ele. Disse o rei: este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Vamos lá, irmãos. Eu li vários textos aqui, mas agora vamos aos pouquinhos. Perceberam, na leitura, a situação que estava instalada aqui em Samaria? Repararam? Não é uma desgraça? Não é uma tragédia? Não é? Há uns 4 anos, nosso planeta passa por tragédias, né? A Covid, a guerra lá de Israel, a guerra lá da Ucrânia. Agora aqui, no nosso país, o sul, alagado. São tragédias e desgraças, né? Quem tem alguém próximo ou quem está vivendo, sabe o que é. Quem está de longe ou não passou, talvez seja difícil perceber. Mas vejamos, né, aqui, na palavra de Deus, uma tragédia, tanto igual como pior. Vocês perceberam? O rei da Assíria cercou Samaria de tal forma, não tinha mais o que comer. E a fome e a desgraça era tanta, vocês perceberam? Comendo pessoas. Isso é inacreditável. Inacreditável. Você não consegue pensar em mais nada, não é? Enquanto esse problema, a fome, não for resolvida. Não tem planos, não tem futuro, não tem nada. Somente o desespero daquela situação. E onde está Deus? Não é? Nós vemos aqui que o rei de Israel, no caso aqui, a região de Samaria, queria o quê? Acabar com o profeta de Deus. Cadê esse profeta? Cadê o homem de Deus? E o que ele merece? Seguimos o que ele nos disse para fazer. E olha, em que situação nós estamos? Alguma coisa, alguma desgraça pior pode acontecer conosco? Chama os seus homens, vai lá atrás do profeta. Vamos dar um fim no profeta. O que ele merece? Agora, se nós olharmos um pouquinho só para trás, né? Nós vemos que não entendemos a reação das pessoas, ou dos reis, ou dos países. Né? Por que o rei da Assíria cercou Samaria? Eles fizeram alguma coisa ruim para eles? Por que o rei de Israel, no caso aqui na região de Samaria, estava com raiva do profeta? O que o profeta disse para ele fazer? Foi tão ruim assim? A culpa é do profeta? Deles estarem nessa situação? Vamos comigo lá no capítulo 6, versículo 8. Segunda Reis 6, 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar
os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Não uma, nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse então o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando um moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele olhou e viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem a esta cidade. Segui-me, e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos, e olharam, e viram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e volte a seu senhor. Assim apresentou-lhes um grande banquete. E depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram a seu senhor. Pelo que não entraram mais tropas de sírios em toda a terra de Israel. Vocês perceberam? Não faz sentido. Por que a raiva do rei de Israel contra Eliseu, o profeta de Deus? O que ele fez? Somente avisou ao seu povo a se desviar do inimigo. Em todos os momentos.
se desviava do inimigo. Colocou o inimigo lá em Samaria, certo? E o quê? Deu o quê? De comer para eles. Ué, mas Israel deu de comer para os sírios. E eles invadem o povo de Israel, Samaria, e deixam com fome. Olha que contradição. Olha que coisa sem sentido. Não é? Quer dizer, eles deixam passar fome aqueles que deram comida para ele, e o rei fica com raiva do profeta de Deus, que sempre avisou a fugir dos problemas. E agora quer matar um homem de Deus. Às vezes, nós ficamos com raiva, e eu estava com raiva de Deus. Nós ficamos com raiva de Deus, sendo que Deus só quer o nosso bem. E nós, às vezes, nos enfiamos em problemas por nossa causa. E botamos a culpa em quem? Em Deus. Que sempre amou o homem. Que não faz discriminação. Não é? Acontece isso. Não é? Não é sem sentido? Por que estava com raiva de Deus? É culpa de Deus que as pessoas estavam morrendo? É culpa de Deus das desgraças que acontecem nessa vida? Mas é assim que estava se comportando o rei, não é? O povo estava lá morrendo. E ele até se vestiu aqui com sacos e tudo, para mostrar as desgraças que estavam acontecendo. Mas a sua interpretação não foi justa, não foi certa. Deus é culpado? O profeta de Deus é culpado? E você quer a morte de quem quer te bem? Né? Continuando então, olha, versículo 6, não, capítulo 6, 33, aí eu vou continuar. Vamos lá. É o 6,33. Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro desceu a ele. Disse o rei: este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Esse é o mensageiro do rei falando, né, ao homem de Deus. Né? O que eu mais vou esperar em Deus? Né? Disse Eliseu, 7:1. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, amanhã acabou a fome. Nada disso que você está vendo vai existir amanhã. Nada. Nada amanhã. Olha só a resposta. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Quer dizer, ao profeta de Deus, a Eliseu, né? Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Ou seja, ele não pode fazer isso. Quer dizer, está igualando Deus a quem?
Deus é todo-poderoso. Olha onde ele está querendo colocar Deus. Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Ah, é? Olha só o que vai acontecer. Amanhã, ó, fome, já era. Essa desgraça amanhã, infortúnio, já era. Você vai ver que já era. Mas, ó, para você, ela não vai vir, não. A salvação não vai vir, não. Versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Oxe, mas o que estavam fazendo lá? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos nós ao arraial do Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Ou seja, vocês perceberam que os leprosos, né, eles não estavam nem preocupados assim de entrar na cidade por outra razão, né? Mas por quê? Porque lá tinha fome. Eles não estavam assim preocupados, eu vou entrar na cidade, mas não me querem lá. E nem parece tão pouco que a cidade estava expulsando eles, né? Mas, gente, vocês viram no relato anterior, eles estavam comendo pessoas. Não é? Ou seja, cara, é uma coisa até difícil de pensar, né? Não é que você tem dinheiro para comprar alguma coisa e escolhe o que comprar, né? Não tinha mesmo a comida. Não importa se você é pobre, se você é rico, da sua situação financeira. Não tinha comida. Ou seja, não havia discriminação ali na fome, não é? Nós sabemos que hoje, quem tem poder aquisitivo tem, né, condição de comer melhor, né? Às vezes tem até acesso, mas não é o caso daqui. Para vocês verem a desgraça, o tamanho da desgraça que era, não é? E aí, vamos lá para o inimigo. Para vocês verem, a situação era tão dramática, cara, a gente vai morrer mesmo, cara. Ou aqui fora de Samaria, entendeu? E aí você imagina a situação, que leproso, com fome, não estava raciocinando direito, sabe? Não estava andando direito. Quer dizer, era dor de tudo, é dor externa, dor interna. Cara, você não pensa em nada. Só, o desespero faz você fazer qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. Então, versículo 5. Levantaram-se ao crepúsculo, né? De tarde para a noite, para irem ao arraial dos Círios. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede,
o arraial de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Olha que interessante. No versículo 7:1, o profeta de Deus fala assim, ó: amanhã, por essas horas, haverá comida. Acabou a fome. Certo? No versículo 5, os leprosos levantaram, foram para o arraial ao crepúsculo. Certo? Quer dizer, de tardinha para a noite. E no 7:1, fala que os sírios fugiram ao crepúsculo. Ou seja, praticamente quase tudo no mesmo momento. Mas espera um pouco. Eliseu falou com os leprosos? Não, eles não estavam nem perto. Os inimigos, os sírios, estavam longe. E fugiram. Ou seja, como para Deus não existe tempo, certo? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. E ninguém sabia da ação de ninguém. Mas só Deus Todo-Poderoso para fazer isso acontecer. Ou seja, já quando ele fala, né? Você já está salvo? Você já está salvo. Não tem tempo para isso. Se ele diz que amanhã, o amanhã já está aqui. Vocês perceberam que para Deus não tem limites? Para a gente tem limite de tempo, horas. Para Deus não tem. Ele está em todos os lugares, fazendo que tudo contribua para o desejo dele. Vamos lá. Eu não sei nem que horas são. Ah, está aqui, né? Sete e 8. Olha lá. Chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, tomando dali prata, ouro e vestes. Foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Gente, chegaram no arraial, cara, desesperado com fome, é abrir a geladeira, gente, não é? O que tinha lá, meu Deus, torta, é frango, o que o irmão gosta? Tinha tudo lá, cara. Que demais, cara. Né? Cara, vai sanar a fome, gente. Estou desesperado com fome, cara. Não vou pensar em mais nada, e comendo. Nada de se preocupar, nada não, de lavar as mãos, de etiqueta, de nada não. É comendo. Que maravilha, cara. Né? Que maravilha. E cadê os sírios? Não precisou de nenhum homem de Samaria para eles fugirem de lá. Nenhum. Deus sozinho. Não é? Demais, cara. Demais. Né? Num dia anterior lá, o pessoal morrendo de fome, comendo até gente, e no dia seguinte lá, cara, geladeira aberta, banquete, né? O que você imaginou? Fogão, tortinha. Está lá, deixou comida lá para eles, cara. Né? Vamos lá, versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia
é dia de boas novas. E nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, pelo que vamos e anunciemos a casa do rei. Assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram: fomos ao arraial dos Círios, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos, atados e tendas como estavam. Os porteiros gritaram a nova e anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabe muito bem que estamos esfaimados, de modo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Vocês perceberam? Os leprosos achou a comida, a fonte da felicidade. Não está certo, vamos lá voltar. Né? Voltaram para falar com o seu povo. Chegou nos porteiros gritando: comida, comida! Né? Imagina só, lá tem comida. Aí os porteiros lá falando para o rei: ó, senhor rei, não tem ninguém lá nos Círios, não tem ninguém. Comida, comida, acabou o nosso problema. E quem é o rei? Não, não, não. Eles estão escondidos ali, ó. É para a gente sair aqui da cidade e acabar com a gente mesmo. Mas eles já não estavam morrendo? Eles já estavam morrendo. Você vê. Aí, né, um dos homens falou: ó, deixa pelo menos alguns de nós ir lá então, né? Avisar. Né? Lá ver como que está. Ah, tá bom, vai lá. Ele até brincou com o rei, falou: ó, aí você fica aí, né? Junto com os que já morreram, né? Porque... Mas beleza. Aí eles foram. Vamos lá. Um dos seus servos, o 13, vamos lá. Um dos seus servos respondeu: tomemos 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro, a sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Assim, tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. O rei nem quis ir lá, não. Ficou com medo. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve 1 medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Isso aqui, ó, parece coisa de filme, mas não é, não. Só Deus para fazer esse milagre. Só Deus. 17. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão em cujo braço se apoiava. E o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. O versículo 20. Assim lhe sucedeu, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu, e não comeu. Duvidou de Deus.
Agora me diz uma coisa, aonde está Deus na tragédia? Ele está na salvação do povo. Na salvação. Por isso que Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Porque Ele ama a todos. E se nós entendermos que a salvação é a única coisa que nos faz ficar próximos de Deus, a gente abraça a salvação. E o homem aqui, do rei aqui, ele o quê? Ele debochou da salvação de Deus. Não olhemos para Deus, né, de uma forma humana. Não é? Porque muito se fala nas tragédias aí, como um pode ajudar o outro, como isso pode fazer aquilo, não é? Todo mundo querendo de alguma forma mostrar que está fazendo, mas Deus tem o controle de tudo, não é? E a salvação, não é, que todos precisam é a salvação da vida eterna, não é? É a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos. Vocês foram todos ouvidos, tá ok? E até uma próxima vez.